Hoje vamos ler e ouvir Mateus 15, 16, 17 e 18. Para encher tua vida de graça, saúde e paz. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Lendo e ouvindo a Bíblia. Se você começou o ano com Deus do seu lado, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai abrir e iluminar teu caminho. Agora você vai estar preparado para percorrer essa jornada com Deus te protegendo o tempo todo. E aqui no canal cristão mais amado do Brasil, você vai receber de Deus a mina da sabedoria, prosperidade, humildade, determinação e força para percorrer este ano com Deus do seu lado e dentro da sua casa. Ele te dará proteção por cada dia que vem pela frente. Não é preciso se preocupar com nada. Deus estará no comando de tua vida. Deus toca em cada filho agora e faz que seus sonhos se realizem neste ano. Senhor, ilumina os caminhos e enche a vida deles com felicidade, amor, paz e muita saúde. Uma vida nova está começando. A sua vida será outra, com Deus no controle. Assim será a sua caminhada com Deus de agora em diante. Saúde, paz, bênção, glória e vitória. Sem Deus, você vai viver no escuro, triste, sofrendo, sem emprego, preocupado com o dia de amanhã. Esta é a pessoa que vive sem Deus. Vem comigo sair dessa tristeza que te persegue, vencer o inimigo que atrapalha a tua vida e receber sua bênção diariamente. Com o pastor Reginaldo Silva, você vai estar preparado para qualquer decisão da tua vida: emprego, negócios, família, amigos, prosperidade e, acima de qualquer coisa, saúde. Deus estará sempre com você e com a perspectiva para dias melhores que virão. Deus pode e Ele vai decidir o melhor caminho para você seguir nesse ano que você vai percorrer. Cada minuto que passamos sem Deus, ficamos cegos para a vida. Os minutos passam rápido. As horas voam. Os dias, poxa, passa tão rápido. Às vezes, nem damos conta que já anoiteceu. Logo chega o mês e menos a gente espera. Estamos surpreendidos com o próximo ano e a vida com Deus. Muitos deixam para trás. Não deixe isto acontecer com você. Quando Deus te chamar, através de um versículo, uma mensagem, uma oração, um louvor, é hora de receber sua bênção. Uma bênção cheia de glória, força e saúde. Quem vive sem Deus é abrir as portas do inferno. Será só tristeza, medo, dor e escuridão. Vem comigo vencer o inimigo e viver seu momento com Deus. Deus criou duas espécies de ser humano na terra: o homem e a mulher. O que aparecer depois disso é criação do diabo. Temos vídeos diariamente para encher tua vida de saúde, paz e graça. E que Deus encha seu lar neste novo ano com bênção, graça e glória e muitas coisas boas. Bendito seja teu lar, abençoado por Deus. Não queira viver longe de Deus. As consequências disso não será nada boa, porque essas coisas que o mundo oferece é passageira. Com Deus não morremos, vivemos eternamente. Bendito seja você inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Amados, Deus está na frente. Não se preocupe com nada. Deus te guia e te protege de qualquer problema que vier a aparecer, te livrando e limpando toda sujeira na tua frente. Saia de casa sem medo. Siga a sua estrada. Siga em frente com humildade, respeito e sem preconceito, porque sua vitória está chegando. Vai chegar. Tenha fé. Com Deus você vai vencer os obstáculos do dia, neste ano que hoje inicia, e te leve por cada dia com força, garra, coragem e sucesso. E no dia seguinte Deus vai multiplicar tua bênção. Hoje vamos ler e ouvir Mateus 15, 16, 17 e 18. Mateus 15, 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós, também, o mandamento de Deus pela vossa tradição? 4. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e, quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. 5.
Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. 6. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. 7. Hipócritas, bem profetizou-se a vosso respeito, dizendo: 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 10. E, chamando-se a multidão, disse-lhes: ouvi, e entendei. 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? 18. Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. 21. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. 27. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. 28. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. 29. Partindo, Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e, subindo a um monte, assentou-se lá. 30. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. 31. De tal sorte, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. 32. Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. 33. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães, para saciar tal multidão? 34. E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. 36. E, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram, do que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. 38. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. 39. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco, e dirigiu-se ao território de Magadã.
Mateus 16. 1. E, chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. 2. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. 3. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. 5. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. 6. E Jesus disse-lhes: adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão. 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? 10. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas coisas, dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve este escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17. 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. 5.
E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. 6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. 7. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. 8. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. 9. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. 14. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 16. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. 17. E Jesus, respondendo, disse: Ó, geração incrédula e perversa! Até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. E, repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? 20. E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas. 25. Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, e dá-o por mim e por ti. Mateus 18. 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. 3. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. 5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. 6. Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. 9. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. 10. Vede,
Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou. 13. E, se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. 14. Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. 17. E, se não as escutar, diz-lhe a igreja, e, se também não escutar a igreja, considero como um gentil publicano. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. 20. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. 24. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 25. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos, fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. 29. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Se generoso para comigo, e tudo te pagarei. 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 33. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? 34. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. 35. Assim vos fará, também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. O canal que está crescendo. Para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.